Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que a gente sente muito quando a gente está vivendo esse momento do deserto, né, o momento da restauração, que é eu me sinto perdida. Né, a gente se sente muito perdida. Um dos motivos até de eu ter criado esse canal é exatamente por isso, porque como eu passei pelo que vocês estão passando, por a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, então eu sei exatamente o que vocês estão sentindo, então eu sei que é uma coisa que a gente pensa. Eu me sinto perdida. Eu não sei o que fazer agora, né? Eu não sei que caminho escolher, que caminho fazer nesse momento. E uma coisa eu digo pra vocês, que o que vocês estão vivendo hoje, eu sei que parece muito desafiador, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe o que Deus está preparando pra gente lá na frente. Por exemplo, eu tiro por mim, como eu imaginaria quando eu tava lá há em torno de 4 anos atrás, vivenciando um deserto, e que eu teria um canal de restauração, que eu ajudaria inúmeras e inúmeras pessoas. Eu teria hoje o que eu tenho em relação a mim, em relação independente do meu casamento, tá? Em relação a mim, eu, Elaine. Coisas que eu tenho conseguido viver, coisas que Deus tem me dado, sabe? Então, assim, a gente não tem ideia, né? Eu lembro que eu, há 4 anos atrás, eu me via como uma... Era exatamente essas palavras que eu pensava, tá, gente? Uma mulher abandonada, com 2 filhos, sem emprego fixo, dependente do marido. Era isso que eu pensava de mim, né? E a única coisa que eu tinha era essa minha casa, que era em cima da casa dos meus sogros. Então, vocês imaginam, né? E a única coisa que eu falava assim, eu não saio da minha casa, eu não largo a minha casa, porque nós que construímos, e só eu sabia. Isso era o que eu pensava, tá, gente? Só eu sei o quanto a gente lutou para construir essa casa, o quanto eu sofri para construir essa casa. Então, isso eram os meus pensamentos daquela época. Abandonada, com 2 filhos, sem um trabalho fixo. Eu trabalhava com personalizados na época, que não dava uma condição, assim, dava para pagar uma coisinha ou outra, mas me manter verdadeiramente não tinha como. Então, eu me via num beco sem saída, tá? E eu quero passar para vocês que é assim que vocês vão se sentir. Mas o que você precisa entender é que, além de que isso tudo é necessário você viver, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, eu não vou ficar repetindo isso aqui. Mas o que eu quero explicar para vocês é que o caminho que vocês precisam olhar, por mais que hoje vocês não saibam qual rumo tomar, é confiar em Deus. Eu sei que às vezes parece muito banal eu falar isso. Cara, mas Elaine, tá aí, e aí? Deus vai te guiar. Tenho absoluta certeza. Só que para que Deus te guie, você precisa olhar para Ele. Você precisa focar nele. Quando Pedro estava andando sobre as águas, né? Quando Deus falou, Pedro, vem, então vem até mim. E Pedro foi caminhando, olhando para Deus, para Jesus, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Quando ele desfocou o olhar, né? Quando ele parou de olhar para Jesus, começou a olhar o que ele estava fazendo, né? Quando ele começou a dar importância pro medo, né? Quando ele foi olhar para as circunstâncias, caramba, eu tô andando sobre as águas. Foi que aí que ele começou a afundar. Quando ele desfocou de Jesus, ele ia afundar. Então, o que eu quero passar para vocês, por mais que às vezes nesse momento que você está vivendo, porque eu sei que às vezes o que eu falo para vocês, dependendo do que você está vivendo, aí você fala, Elaine, eu não consigo. Elaine, eu não sei o que fazer. Elaine, eu tô sem trabalho. Elaine, eu tô sem isso. Elaine, eu tô sem aquilo. E eu sei disso tudo, gente. Eu sei disso tudo. Mas vocês precisam focar e confiar em Deus. Não tem outro caminho. Não tem como você focar na palavra do homem. Não tem como você criar esperanças
de conforme as atitudes do homem, porque às vezes a gente fica sem esperança, mas eu não tô vendo nada acontecer, Elaine. Eu não tô vendo nada. E porque a tua esperança, ela não tem que vir de uma atitude do homem, de uma palavra do homem. A sua esperança, ela precisa vir de Deus, porque vai ser através do que você está vivendo hoje, você vai glorificar o nome de Deus. O que você está vivendo hoje, amanhã, vai ser um lindo testemunho. É exatamente isso que você tem que focar. Eu sei que às vezes o que você tá passando hoje, eu sei que às vezes esse vídeo aqui, alguém tá sentindo isso que eu tô sentindo, que alguém tá sentindo. O que você tá vivendo hoje, eu tô falando até além da dor, do abandono, é você como pessoa, porque é o que eu me sentia. Eu me sentia abandonada, mãe de 2 filhos, sem um trabalho fixo, morando em cima da casa dos ex-sogros, né? Era o que eu pensava. Eu me sentia um nada. Eu falava que eu não tinha adquirido nada, que eu não tinha conquistado nada na vida, que é o que eu falava. E às vezes é isso que você tá pensando hoje. Só que eu não sabia os planos que Deus tinha pra mim. Falando em Pedro, né, já que eu toquei o nome de Pedro, o que Pedro era antes dele começar a seguir Jesus? Era um simples pescador. E na época que ele conheceu Jesus, nem pescando direito ele estava direito, que não tinha peixe, né? Então ele era um simples pescador. Quando Pedro começou, né, a ser discípulo de Jesus, começar a ele caminhar, conhecer, né, aprender, né, os ensinamentos, por isso que ele chamava ele de mestre, conhecer os ensinamentos, Pedro se transformou num pescador de homens e viu e vivenciou coisas extraordinárias na vida dele. Não foi fácil também para ele. Ele também viveu muitas dores. Nem vou continuar aqui sobre a história de Pedro, mas o que eu tô querendo explicar para vocês é isso. Quando a gente não tem Jesus no nosso coração, quando a gente não consegue focar em Deus, nós vamos ser mais um na multidão. Mas quando a gente começa a focar em Deus, a crer, a viver pela fé, independente do que os outros falam, que eu nem vou entrar nesse mérito hoje, você vai poder vivenciar coisas extraordinárias. E tenha absoluta certeza que Deus não quer uma coisa pouca para você. Ele quer muito. Para quem conhece minha história, já falei aqui inúmeras vezes, que o que eu vivo hoje não chega nem perto ao que eu pedia para Deus lá atrás. O que eu pedia para Deus lá atrás era tão pouquinho pelo que eu vivo hoje. Eu nem imaginava, como eu falo muito aqui, né? Eu nem ousava pedir para Deus meu marido na igreja, porque eu, na minha mente pequena, achava impossível meu marido na igreja. Para quem meu marido, quando voltou para casa, ele ia para centro de Umbanda. Então, para mim, eu já estava muito feliz só se ele saísse, se ele parasse de frequentar. Se ele parasse, eu já estava dando pulos de alegria. Mas ele saiu, ele entrou para a igreja e ele se batizou. Então, o que eu tô querendo explicar para vocês, assim, resumindo o vídeo, foque em Deus, independente do que você tá sentindo, independente do que você tá vivendo, independente de todas as lutas, independente de todas as dores que você tá vivendo. Deus é o seu caminho. Deus é o único caminho. Mas, Elaine, como? Deus vai te guiar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É isso. Eu sei que às vezes parece ser frase de autoajuda, né? Não é, mas parece.
mas confia. Deixa Deus guiar seus passos. Pede para Ele colocar sabedoria no seu coração, sabedoria na sua mente, para que você saiba qual caminho você vai seguir. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva, dê o like, compartilhe e Deus abençoe a todos.